Olá, boa noite. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas começou nesta sexta-feira a distribuição das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas sessões eleitorais em Manaus no próximo domingo, dia da votação no segundo turno das eleições municipais. A demanda de equipamentos é menor que no primeiro turno, mas a logística para a distribuição das urnas eletrônicas em Manaus é a mesma nesta segunda fase das eleições municipais. Na área do depósito do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, as urnas são colocadas nos micro-ônibus contratados para o transporte delas até as sessões eleitorais. Realmente essa é uma fase muito importante. Eu acredito que é um ponto crucial do nosso pleito para o segundo turno. São 418 locais de votação na capital, mais 20 zonas rurais, totalizando 438. Já com lacre e carga, nesta sexta-feira, mais de 3.000 urnas começaram a ser distribuídas na capital para a votação no domingo, quando os eleitores voltam às urnas para escolher o prefeito da cidade pelos próximos 4 anos. Nessa segunda fase do nosso planejamento, os ônibus já são abastecidos com as urnas. Dentro deles já vão os mesários, os coordenadores, os chefes de cartório também envolvidos, bem como os servidores da Justiça Eleitoral, já saem diretamente para os colégios para fazer a montagem no ambiente. Ao chegar aos locais de votação, as urnas ainda recebem conferência e ajustes. Mesmo com o horário de verão, a votação no segundo turno permanece das 8 horas da manhã às 5 da tarde. A apuração dos votos deve ser totalizada 1 hora mais cedo que no primeiro turno. A Secretaria de Tecnologia da Informação, junto com o chefe de cartório, montaram uma logística diferenciada para que nós façamos a totalização até às 18h30 do domingo. Vigilantes terceirizados que prestam serviço para o governo do estado anunciam greve por tempo indeterminado devido a atraso salarial. Esta manhã, os trabalhadores que atuam em unidades de saúde na capital fizeram uma manifestação em um hospital da Zona Leste. Pela manhã, vigilantes terceirizados que prestam serviço para o governo do estado se concentraram em frente ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste, em protesto. A maioria dos trabalhadores faz a segurança dentro das unidades da rede estadual de saúde. Tem trabalhadores com salário atrasado mais de 3 meses. Tem trabalhador que entrou de férias em março, voltou das férias, até hoje não recebeu. Trabalhador está mais de 6 meses com plano de saúde suspenso, segundo a empresa, porque não recebe do governo. Em alguns momentos, os manifestantes foram para o meio da Alameda Cosme Ferreira, no sentido bairro-centro, para chamar a atenção. Durante a paralisação, o sindicato anunciou que os vigilantes aderiram à greve por tempo indeterminado diante de insucessíveis tentativas de resolver a questão junto com a empresa Visan e com o governo do estado. Com a Cefaz, para encontrar uma solução para o problema, não dá mais para continuar trabalhando sem receber. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que na próxima semana será realizado o pagamento dos salários atrasados dos terceirizados da empresa que atua nas unidades de saúde do estado. Porém, não discriminou qual a categoria. O Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça para obrigar o governo do Amazonas e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, a evitar a ruína e o desabamento do prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus. O prédio, que foi fechado há 12 anos, é tombado como patrimônio histórico da cidade, mas segue abandonado. Um prédio imponente, mas que está entregue às ações do tempo. A ação do MPF, que pede na Justiça a produção de um plano de ações emergenciais para salvar o prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus, partiu da Procuradoria do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Para o Procurador da República, Rafael Rocha, a responsabilidade da execução é do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e do Governo do Estado. O prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus foi fechado há 12 anos e desde então passou a virar alvo de atos de vandalismo. Boa parte das instalações internas estão comprometidas e o prédio não possui segurança. A ação do MPF ainda pede que o Governo do Estado restabeleça o serviço de vigilância patrimonial, que foi encerrado em agosto deste ano
por falta de pagamentos. Diante disso, o Ministério Público Federal decidiu propor uma ação que se chama uma tutela cautelar, em caráter antecedente, agora pelo novo Código, e o nosso pedido é, em primeiro lugar, que o governo do Estado volte a providenciar esse serviço de vigilância na área da Santa Casa, no prédio da Santa Casa. Ainda de acordo com Rafael Rocha, a ação foi pedida em caráter de urgência para evitar maiores custos ao erário. O governo do Estado já decretou utilidade pública para fins de apropriação, então se o governo do Estado protelar as medidas necessárias para preservar o bem, o que vai acontecer é que, além de agravar o prejuízo ao patrimônio histórico, o governo do Estado ainda vai gastar mais dinheiro para poder recuperar esse bem, né? Então a ideia é justamente proteger agora para gastar menos depois. O prazo estabelecido pelo MPF para o cumprimento das medidas é de no máximo 10 dias, mas o dispositivo ainda vai passar pelo crivo da Justiça. Além disso, o governo do Estado também deve realizar providências administrativas para poder iniciar a execução, e por essa razão o Ministério Público Federal entende que um prazo de 10 dias também é um prazo razoável, até por conta da urgência que o caso requer. Não pode ser mais do que 10 dias, na visão da instituição, uma vez que, se demorar muito, é possível que o dano seja irreversível e até mesmo que aconteça vítimas, né, por conta do acesso ao prédio indevido. A proibição ou regulamentação de uma prática tradicional no Nordeste brasileiro está causando discussões em todo o país. São as vaquejadas. Aqui no Amazonas, onde a vaquejada vem crescendo nos últimos anos, há quem defenda e quem discorde que a prática faz parte da cultura brasileira e se transformou em um esporte. O fato é que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma lei cearense que regularizava a prática, mas os debates continuam no Congresso. Uma prática que iniciou no Nordeste e se espalhou pelo Brasil. Chamada de vaquejada, a disputa consiste na corrida de 2 vaqueiros montados a cavalo com o propósito de derrubar um boi entre 2 faixas pintadas no chão. O crescimento da importância econômica da atividade e também das críticas levantadas pelas entidades protetoras dos animais tem causado uma verdadeira disputa jurídica sobre a proibição ou reconhecimento legal da atividade em âmbitos municipais, estaduais e federal. A vaquejada voltou à pauta de discussão em todo o Brasil a partir do dia 6 de outubro, quando o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma lei do Ceará que tornava a vaquejada uma prática esportiva e cultural. A votação foi apertada e só foi decidida com o voto de Minerva da presidente ministra Carmen Lúcia, que deixou o placar em 6-5. No Amazonas, a Associação dos Vaqueiros defende a prática. No início da semana, inclusive, a Avan enviou representantes a Brasília para participar de uma manifestação a favor da vaquejada e da manutenção de empregos diretos e indiretos promovidos por eles. Hoje a vaquejada acabou, o tarumã aqui acabou. Aqui talvez a gente acredita que tenha entre 800 a 1.000 pessoas que trabalham direto com a vaquejada, tratando nas chácaras. E isso aí, só que não é só as pessoas direto na vaquejada, isso vem os restaurantes que tem na região, vem os mercadinhos, que tudo isso aí gera emprego e renda. Os protestos contra a decisão do STF também ocorreram em Manaus. Seu Assis, que participa de vaquejada há 17 anos, diz que o negócio movimenta a economia. Como eu tenho um parque de vaquejada também no Careiro Castanho, 10 anos que a gente faz uma festa lá todo ano, que movimenta a cidade, e os hotéis ficam tudo lotados, o pessoal tem que alugar em residência para hospedar o povo, que gera toda a economia da cidade. Então o Careiro Castanho era o Careiro Castanho antes da vaquejada e hoje é o Careiro Castanho depois da vaquejada. Mas para a presidente da ONG Pata, qualquer tipo de prática que submeta os animais à crueldade vai contra o que é defendido pelo artigo 225 da Constituição Federal. Bom, a causa animal como um todo, ela é contra a vaquejada, contra o rodeio. A gente sempre fez movimentos e manifestações contra, porque a gente entende que o animal está sendo usado para entretenimento, já é algo que a gente não tolera. E além de ele ser usado para entretenimento, ele está exposto a uma situação de crueldade. Joana Dark ainda coloca como argumento para a proibição da vaquejada a posição do Conselho Federal de Veterinária.
O animal que participa desse evento, por mais que digam que é um animal bem tratado, mas o animal passa pelo estresse no antes, no durante e no depois. Só isso daí, você está submetendo o animal sobre aquela pressão e aquele estresse, por mais que ele esteja habituado, já é uma crueldade. E não é a gente que fala isso. O Conselho de Medicina Veterinária Federal também expediu um parecer atestando que nesse tipo de atividade existe sim maus tratos. Discussões que ainda devem levar a debates no Congresso. Só no Senado, 4 propostas estão em tramitação para tentar regulamentar a vaquejada. Desde 1998, são 10 as propostas para proibir ou regularizar no Senado e na Câmara Federal esta prática tradicional que faz parte da vida de seu João e da família dele. Eu sou apaixonado por vaquejada. Meu bisavô foi vaqueiro, meu avô foi vaqueiro, meu pai foi vaqueiro. Eu sou vaqueiro, tenho um filho que quero que seja vaqueiro também, porque é uma paixão mesmo. Vamos acompanhar aí as discussões. O Ministério Público Federal do Amazonas solicitou providências em relação à denúncia de uma invasão no quilômetro 140 da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. O ofício foi encaminhado ao IPAAN, ao IBAMA e às polícias federal, rodoviária federal e militar. Os órgãos devem ainda remeter relatórios sobre as diligências realizadas no prazo de 10 dias. De acordo com o MPF, está sendo formada uma invasão de grande porte em uma área localizada após a ponte do município Careiro Castanho. Segundo a denúncia, a invasão é comandada por homens armados que vieram de Rondônia e outros estados e que estariam criando uma comunidade denominada Céu Azul, promovendo desmatamentos e outros crimes ambientais. Vamos agora conferir a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a encoberto, com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 27 e 30 graus. Em Tabatinga, a previsão é de muitas nuvens e pouca chuva. Mínima de 23 e a máxima não passa dos 29 graus. Mesma previsão para Humaitá, onde as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Itacoatiara, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 28 e 30 graus. Agora o assunto é esporte. De hoje até domingo, Manaus volta a ser a capital do vôlei de praia. A capital está sediando a final da temporada 2016 do Circuito Banco do Brasil, categoria Sub-19. E as partidas também acontecem nas quadras de areia da Ponta Negra, onde tradicionalmente a Band realiza as etapas do circuito de vôlei de praia. Orestes Litaif. Pela segunda vez, a disputa aqui na capital amazonense vai definir os campeões do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de Vôlei de Praia na categoria Sub-19. 16 equipes masculinas e 16 equipes femininas vão entrar aqui nas quadras da Ponta Negra para disputar o título dessa temporada. Ao meu lado está o Vitor Monteiro, ele que é coordenador técnico da Confederação Brasileira de Vôlei, que veio organizar esse torneio aqui em Manaus. Hoje o Qualify. 10 duplas disputam 3 vagas que ainda restam? Isso, perfeitamente. No Qualify no masculino hoje nós temos 3 vagas que classificarão para o torneio principal, com início amanhã às 8 horas da manhã, aqui mesmo, na Praia da Ponta Negra. E o torneio feminino já temos 16 equipes classificadas, com início amanhã também. E essas 3 equipes do masculino completarão o torneio principal também com 16 equipes. Agora, no domingo é que é de fato a definição dos campeões. Isso, exatamente. No domingo nós teremos as quartas de final e posteriormente à noite teremos as semifinais e as finais, com início previsto para início às 19 horas, do masculino e do feminino. Vitor, só para matar a curiosidade dos amazonenses, tem amazonense em quadra disputando o título? Temos amazonense em quadra disputando o título no masculino, no feminino também, e esperamos que todos possam comparecer aqui para torcer por eles. Ok, Vitor, muito obrigado por suas informações. Lembrando que o torneio começa hoje, tem jogos hoje, amanhã e no domingo. Então fica o convite para assistir esse torneio nacional do Circuito Nacional de Vôlei de Praia Sub-19. Orestes Litaif para o Band Cidade.
Vamos voltar a falar de eleições. No próximo domingo, apenas os eleitores da capital voltam às urnas aqui no Amazonas. Mas nos 61 municípios do interior, os cartórios eleitorais vão estar de plantão para atender os eleitores de cidades que terão segundo turno, mas que estão fora do domicílio eleitoral. Nesse domingo, eleitores de 55 cidades brasileiras irão retornar às urnas durante o segundo turno das eleições municipais. E são esses eleitores que devem ficar atentos caso não estejam em seus domicílios eleitorais, pois terão que justificar o voto. É o caso do Mauro Câmara, que está em Manaus a trabalho. Isso, eu sou de São Luís do Maranhão, lá vai ter segundo turno na eleição. E assim, às vezes como a gente trabalha com eventos e durante o ano a gente sempre está, não tem períodos certos, períodos fixos da competição, e depois de domingo, depois de amanhã eu vou ter que arrumar um tempinho, dar uma fugidinha para poder justificar o voto. Em Manaus, o número de pessoas que chegaram de outros estados brasileiros é grande. Só de paraenses, são mais de 125 mil que moram aqui e votam em Belém do Pará, onde também vai ter segundo turno. Um cidadão que é eleitor de Belém, que reside em Manaus, ele vai ter que justificar o voto, porque em Belém haverá segundo turno. Trazendo para a nossa realidade amazônica, todos os municípios do interior do Amazonas, não é necessário que esses eleitores que porventura residem em Manaus, que eles apresentem justificativa de voto. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a justificativa pode ser feita mesmo nas cidades onde não vai haver segundo turno. No Amazonas, os cartórios eleitorais dos 62 municípios estarão de plantão para receber as justificativas no próximo domingo. Todos os cartórios eleitorais do estado do Amazonas estarão abertos, para que no domingo, dia da eleição, o eleitor de Manaus, que esteja, por exemplo, em Coari, ele possa justificar o seu voto. Quem não conseguir justificar o voto no domingo vai ter até o dia 29 de dezembro para justificar a ausência no pleito para a Justiça Eleitoral. Você vai conhecer agora um projeto social idealizado pela Igreja Presbiteriana que vem usando o esporte para tirar das ruas e afastar das drogas crianças e adolescentes. É o projeto Copa dos Campeões, por onde já passaram 1.600 meninos. Mas como todo projeto social, eles precisam de apoio financeiro para custear um campeonato que vai reunir atletas da capital e do interior. A ideia contou com a sensibilidade do treinador do Vasco, Jorginho, que doou uma camiseta com autógrafos de todos os jogadores do time e que agora está sendo rifada. O campo de terra batida não tira o brilho dos olhos e o sorriso dessa garotada. Aqui, 2 vezes por semana, 150 meninos dão os primeiros toques na bola. Cada um alimenta o sonho de transformar a paixão em profissão, seguindo os passos dos ídolos do esporte. Já aprendi várias coisas, porque quando eu vim aqui eu não sabia muita coisa, então eu já aprendi a dominar muita coisa. Então eu já aprendi a dominar bola, chutar, falta e chutar pênalti. Eu era meio ruimzinho assim. Fazer uma gracinha? É, né? E tu joga em que posição? Lateral esquerdo. E cuidar e ensinar essa galerinha é preciso ter paciência. O que Lúcio tem de sobra há mais de 15 anos, quando fundou o projeto Atletas de Cristo, que além de incentivar a prática esportiva, promove a inclusão social. O próximo passo agora é promover no dia 3 de dezembro um torneio que vai reunir crianças e jovens da capital e de mais 13 municípios do interior. A Copa dos Campeões são os meninos que vêm do interior de 14 municípios de Manaus para jogar com as crianças daqui da cidade. E foi um meio que o Jorginho, o treinador do Vasco, resolveu ajudar essas crianças. Ele doou essa camisa do Vasco, a qual vai ter uma rifa, para a gente conseguir recursos para pagar as passagens de motor, alimentação, transporte dessas 300 a 400 crianças que vão estar de vários interiores de Manaus aqui no dia 3 de dezembro.
A camisa foi autografada quando o Vasco esteve na capital do Amazonas em setembro e foi um presente do técnico Jorginho, que acredita no talento desses meninos. O esporte pode ensinar a gente muitas coisas, não apenas a questão do futebol especificamente, né, de chegar ali e jogar, de ser uma questão saudável, mas você aprende alguns conceitos importantes, de você conviver em harmonia, você trazer união no momento, no local que você está. Os treinos são realizados em 10 locais diferentes. Um desses locais é o balneário do Sesc, que funciona nas terças e quintas pela manhã e pela tarde. Muito bacana a iniciativa, né? O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/bandamazonas e vá no link vídeos. E logo após a propaganda eleitoral, você acompanha as notícias do Brasil e no mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você e no próximo domingo a gente volta a se encontrar durante a cobertura das eleições municipais neste segundo turno. Durante todo o dia, nossos repórteres vão estar nas ruas para mostrar o dia de votação com boletins durante a programação. E a partir das 5h30 da tarde, ao vivo aqui no estúdio, você acompanha o início e o resultado da apuração. Até domingo.